O Inter perdeu para a equipe do Corinthians pelo placar de 4-2 e foram muitos os erros que levaram o Internacional a ter esta quase goleada no final da partida. O primeiro deles do técnico Roger Machado, que errou na escalação da equipe e errou na estratégia, fazendo com que o Corinthians dominasse em quase todo o primeiro tempo a partida. Os erros da arbitragem, que fizeram um jogo confuso e que no fim das contas, erro pra lá, erro pra cá, acabou prejudicando o Internacional. O erro capital de Bruno Henrique, que é somado também a um erro do técnico Roger Machado, que demorou demais para tirar o meio-campista, que estava amarelado, inseguro e mal na partida, o que fez com que ele cometesse uma decisão pouco inteligente e em uma falta boba foi expulso, o que comprometeu a atuação digna que o Inter estava fazendo naquele momento, inclusive construindo uma vitória. Nesse vídeo a gente vai explicar o que aconteceu na derrota colorada para a equipe do Corinthians, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla, porque a derrota para a equipe do Corinthians, a segunda da temporada na Neoquímica Arena, ela traz impactos negativos e bastante negativos do ponto de vista de tabela de classificação. Mas a gente precisa explicar a derrota do Inter a partir dos erros que aconteceram no jogo. E um time que errou tanto como o Inter errou contra o Corinthians não pode sair ileso dentro da Neoquímica Arena. E começou errando na escalação. Roger não colocou o Gustavo Prado entre os titulares. Iniciou com um esquema de 3 volantes, teoricamente, porque dentro de campo, Thiago Maia e Bruno Henrique eram as únicas peças de meio campo que o Inter teve para começar a partida, porque Fernando foi colocado na linha de zagueiros. O Inter jogou praticamente em um 5-2-3 e desde o início lido por Dorival Júnior, o Corinthians trocou passes no meio campo e através de toques rápidos de primeira, de um craque Memphis Depay com um iluminado Yuri Alberto nesta noite, o Corinthians levou o perigo para o Internacional. O domínio do Corinthians no primeiro tempo, até os 30 minutos, foi absoluto, até chegar ao gol merecido de Yuri Alberto. Uma jogada onde o Memphis Depay dá um passe rápido para o atacante e ele, entre os 3 jogadores do Inter, marcou um golaço. O Vitão demorou para dar o bote, o Fernando foi envolvido e o Yuri Alberto de perna esquerda encontrou um belo gol para abrir o placar na Neoquímica Arena. O Inter era absolutamente dominado pelo Corinthians, por erros de Roger Machado, que não traçou uma boa estratégia para começar o jogo. Entretanto, Roger corrigiu. E diga-se de passagem, a correção de Roger sem mexer em peças na equipe deu muito certo. Ele tira Fernando da linha de zagueiros, adianta ele como de fato um volante, abre Bruno Henrique como um meia-direita e em poucos minutos, em 4 minutos, ele consegue virar a partida. No primeiro lance, em uma jogada espetacular de Wesley pelo lado esquerdo, que dribla Mateuzinho, cruza e Brahim Aguirre de primeira marca para um gol vazio e empatando o jogo. 4 minutos depois, uma jogada de Almanac. Pelo lado direito, Bruno Henrique dá a bola no Fernando, que agora adiantado, dá um passe pornográfico para Alan Patrick. Alan Patrick toca para trás e o Thiago Maia sem goleiro empurra para dar uma virada que de uma hora para outra, reconstruiu o Inter na partida e fez com que o Inter tivesse ambições de vencer o jogo, estava vencendo a partida e tivesse o cenário da partida todo favorável para si. Eu entendo aí no intervalo o Roger mexer, tirar o Alan Patrick, colocar o Oscar Romero, porque isso é necessário por gestão de carga, pensando também em Copa Libertadores da América. Eu não acho que o Roger tenha errado aí, mas o Roger demorou para ver algumas situações. O Bruno Henrique, por exemplo, existe um gol anulado do Yuri Alberto, em que o Bruno Henrique demora na recomposição. O Bruno Henrique que já havia levado um cartão amarelo justo, porque no primeiro tempo ele poderia ter levado o cartão amarelo por uma entrada forte que deu no Memphis Depay, o Bruno Henrique estava perdido já pelo lado direito, sem fôlego para acompanhar na marcação e mal tecnicamente. Demorou o Roger para mexer. Eu não julgo o fato do Roger ter tirado o Thiago Maia e ter colocado o Ronaldo, porque ali não dava para se tirar o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique não era volante, ele era um meia pelo lado direito. Mas quando o Roger demora tanto para mexer e aí ele saca o Gustavo Prado do banco de reservas para colocar no lugar do Bruno Henrique, vem o outro erro do Bruno Henrique. Uma jogada absolutamente estúpida pelo lado do campo, em que o jogador vai passar por ele e ele faz o tranco no jogador, impede um contra-ataque, faz uma falta boba,
que logicamente fez com que ele levasse o segundo cartão amarelo e a expulsão e comprometesse de vez o jogo do Internacional. O jogo foi comprometido a partir da expulsão do Bruno Henrique em um momento onde o Inter estava vencendo a partida e encaminhando uma vitória gigante. E ele foi comprometido também por erros defensivos. A defesa do Internacional com 1 a menos foi frouxa, não conseguiu se segurar. Cruzamentos para a área era muito perigo. O Bryan Aguirre inseguro nessas bolas aéreas e o Inter não conseguiu corrigir isso. O Corinthians elevou o volume com um jogador a mais. O Roger tira o único escape que ele tinha, que era o Wesley. Coloca o Luiz Otávio para tentar fechar um pouco mais a marcação, mas não impede o que seria naquele momento a virada. Com 3 gols de Yuri Alberto, que veio depois de uma jogada que veio um cruzamento nas costas do Bryan Aguirre, ele completa pro gol. Depois, em um pênalti cometido pelo Oscar Romero em cima do Matheus Bidu, ele faz o 3-2 e aí o Inter já sem força nenhuma para absolutamente nada, no apagar das luzes leva o gol do Igor Coronado no último minuto de jogo em um contra-ataque onde o Vitão sequer tinha forças para acompanhar. O Inter perdeu o jogo por estes erros do Roger, do Bruno Henrique, da defesa que esteve insegura e sai com um resultado muito ruim, mas eu não posso desconsiderar os erros da arbitragem. O Inter não mereceu vencer, o Inter sim teve erros gritantes, mas a arbitragem também prejudicou. Primeiro, porque o Paulo César Zanovelli teve uma atuação horrível. Ele errou tudo, ele errou faltas, ele errou lateral, e ele errava escanteio, ele errava absolutamente tudo, e parava o jogo, e tentava se corrigir, e conversava com o auxiliar, e não conseguia. Foi confusa e horrível a atuação do Zanovelli. Nos lances cruciais de jogo, ele foi salvo pelo VAR por ser ruim. Os gols anulados do Corinthians foram de faltas claras. Em cima primeiro do Wesley e depois do Luiz Otávio, que ele não deu em campo porque ele é fraco. E ele teve uma atuação muito ruim. Sobre o lance do pênalti do Oscar Romero, eu acho que foi pênalti. E se eu grito que foi pênalti em cima do Agustin Rogel lá em Fortaleza, no chute do Davi Luiz, eu tenho que admitir que foi pênalti do Oscar Romero, que entrou de maneira absolutamente imprudente em cima do Matheus Bidu. Foi pênalti. Mas o erro capital do jogo está no primeiro tempo. O Yuri Alberto, ele segura o Wesley em um lance ocasional pelo lado direito, era um lance meio tosco, mas ele comete uma penalidade. Ele segura o Wesley e derruba o Wesley no chão. E a arbitragem não marca e o VAR não chama. O Inter foi prejudicado no contar dos erros pela arbitragem, porque o pênalti no primeiro tempo existiu e a arbitragem não marcou. Não acho que foi erro no segundo pênalti, no pênalti do Oscar Romero. Foi pênalti, mas o Inter foi prejudicado no primeiro tempo. De qualquer maneira, o Inter não é inocente nessa história, porque errou e errou muito. E a gente elucidou e enumerou todos os erros aqui, o que faz com que o Campeonato Brasileiro fique cada vez mais distante. O Inter cai para a 9ª colocação, amanhã provavelmente vai cair para a segunda parte da tabela, porque não consegue capitalizar. O Inter tem errado muito. E se aquela projeção dos 10 primeiros jogos era ficar mirando o líder, cara, isso já tá dando adeus e o Inter vai ter que se contentar com objetivos menores no início desse Campeonato Brasileiro, no restante desse Campeonato Brasileiro, porque já está ficando de maneira definitiva para trás na tabela. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, vai ter mais conteúdo aqui no canal, toda a repercussão do vestiário colorado. Beijo!